Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. É uma satisfação nós estarmos aqui novamente, trabalhando com o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e escrito pelo Espírito Emmanuel. É uma satisfação nós estarmos aqui mais uma vez. E eu gostaria de, inicialmente, pedir a colaboração de todos, no sentido de nos auxiliar na divulgação desse trabalho que está sendo feito pelo Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, pedindo a vocês que compartilhem as redes sociais do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo com seus amigos, familiares, nos ajudando a divulgar esse trabalho. E gostando desse vídeo, pedimos a vocês que curtam, que compartilhem esse vídeo, para que o trabalho possa atingir cada vez mais uma parcela maior de pessoas, assim divulgando, auxiliando na divulgação da doutrina espírita. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 167, que se chama Na Oração. Inicialmente, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento, procurando nos concentrar, pedindo a Deus, nosso Pai, a inspiração para mais esse trabalho, para mais esse comentário, essa divulgação do livro Caminho, Verdade e Vida, que assim seja. Então hoje, nesse trecho, nesse capítulo 167, Emmanuel vai abordar a questão da oração. E ele, inicialmente, ele nos cita um trecho do Evangelho de Lucas, onde os apóstolos pedem a Jesus. E assim, então, diz: Senhor, ensina-nos a orar. Um pedido dos apóstolos para que Jesus os ensinassem a fazer a oração. E Emmanuel, então, inicia aqui no item número 1, nos dizendo que a prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos variados cursos da fé. Então, justamente, Emmanuel está destacando aqui que o formato, digamos assim, a receita, a forma de se fazer uma oração pode variar muito por uma orientação da religião A, B ou C, ou por um hábito de uma pessoa ou de outra. O formato de se fazer a oração pode variar bastante. Agora, a doutrina espírita, ela nos ensina que, em essência, de forma essencial, o mais importante não é o formato A, B ou C, mas que a oração, ela é uma forma de comunicação através do pensamento. Então nós elevamos o nosso pensamento, procuramos nos sintonizar com o alto, elevar o nosso pensamento a Deus através da oração. Muito mais importante que pronunciar a palavra X ou a palavra Y é o nosso sentimento, é o pensamento que nós estamos elevando em busca de fazer três coisas com a oração. O Espiritismo nos ensina que nós podemos, pela oração, pedir, nós podemos também agradecer, ou então nós podemos louvar a Deus, reverenciar a Deus. E a respeito desse tema, desse assunto, oração, eu gostaria também de recomendar a todos a leitura do capítulo número 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, onde Kardec traz um resumo de orientações a respeito da oração e depois coloca também vários exemplos de oração. E logo no começo, Kardec diz que os espíritos sempre disseram o seguinte: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções,
e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então, esse é o ensinamento essencial da doutrina espírita, que mais importante do que palavras e palavras e palavras é o nosso sentimento através do pensamento que nós elevamos a Deus na oração. Em seguida, o número 2, Emmanuel diz: os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. No número 3, os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Número 4, os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Então, Emmanuel está dando uma série de exemplos onde ele está nos mostrando que a prece, ela é algo muito pessoal, é individual. Cada um de nós, ao elevar o pensamento a Deus, está numa comunicação pessoal, individual com Deus. E aqui ele está nos mostrando que cada qual, de acordo com o seu contexto, cada qual, de acordo com o seu estado emocional, cada um de acordo com o seu nível evolutivo, o seu nível de compreensão, cada qual vai exprimir aquilo que reflete o nível individual de evolução de cada um, a situação de cada um. Ele dá alguns exemplos aqui do tipo de pessoa X que pede tal coisa, tipo Y que pede tal coisa, mostrando que realmente a prece é algo que revela naquilo que estamos pedindo o nosso nível de compreensão da vida, do universo, das leis de Deus, o nosso nível evolutivo. E aí ele vai continuando, vai nos dizendo que no número 7, inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam, ou seja, desejam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Então, aqui ele está dando um exemplo dessa busca da fuga, de querer estar distante da dificuldade, distante da luta digna, do trabalho. Então, aqui fica muito claro a questão do aspecto material e do aspecto espiritual. Então, o que a doutrina espírita nos ensina é que nós somos almas, nós somos espíritos imortais, que momentaneamente, nessa atual existência aqui na vida física, na vida material, estamos usando um corpo físico e estamos realizando parte da nossa evolução como almas. Esse corpo físico um dia morrerá, mas nós, como almas que somos, espíritos imortais, continuamos a nossa evolução. Só o corpo morre. E o que a doutrina espírita nos ensina é que, através dessa vida em sociedade, que nós interagimos o tempo todo com outras pessoas, interagimos no trabalho, na escola, na família, na sociedade como um todo, nós enfrentamos dificuldades, problemas, obstáculos, e é através dessa interação e dessa busca de superar um problema, de superar um obstáculo, é que nós vamos aprendendo. Nós vamos desenvolvendo a inteligência, procurando uma solução para um problema, procurando resolver algo que é um obstáculo que nós precisamos superar, mas também vamos nos desenvolvendo no aspecto moral também. O aspecto moral, que é a busca do caminho do bem, é a busca de nós aprendermos a perdoar, aprendermos a tolerar
quem pensa diferente de nós, aprendermos, como Jesus nos ensina, até mesmo a orarmos por aquela pessoa que nos persegue, aquela pessoa que nos calunia, fazermos por ela uma oração, pedindo a Deus que a ilumine. Tudo isso está dentro do nosso aprendizado que ocorre por interação, pela vida do dia a dia, esse enfrentamento de coisas que aparecem de repente, coisas que de uma hora para outra se modifica a situação, surge um imprevisto, um obstáculo, e isso é o nosso caminhar, é o nosso processo de evolução, não em uma única vida, mas como almas imortais em diversas existências seguidas. Então, o que Emmanuel está nos dizendo é que buscar a fuga, como ele diz, e o desejo de ficar longe de dificuldade, ficar longe de trabalho, ficar longe da luta digna, isso, na verdade, atrasa a nossa evolução espiritual. Porque sem problema para resolver, sem a luta do dia a dia, o trabalho, etc., nós estacionamos, nós não estamos progredindo. E ao contrário, quando enfrentamos essas dificuldades, aprendemos com os problemas, vamos ganhando muita experiência, vamos ganhando força, capacidade de superar as coisas. Isso nós estamos evoluindo. Nós, como espíritos, estamos aprendendo. A cada dia temos oportunidade de aprender, tanto no aspecto intelectual, como também importantíssimo no aspecto moral, no bem, no amor ao próximo. Então, nós não que nós queiramos ter problemas, mas naturalmente a vida nos coloca, faz parte da vida esses problemas. E que o Emmanuel está querendo nos dizer é que são fontes de grandes aprendizados. Depois, no item 9, ele diz o seguinte: Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Então, aqui ele está mostrando Jesus como, de fato, um espírito de uma enorme evolução, um espírito que já progrediu muito, que está num nível de evolução muito maior que o nosso e que compreende e que tem paciência, porque ele sabe que nós somos espíritos em progresso. Nós todos aqui na Terra somos espíritos ainda imperfeitos e que estamos em aprendizado, estamos em progresso, experiência após experiência. Depois do número 10, Emmanuel vai nos dizer: todavia, quando aceita alguém no seu discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários. Então, o que ele está nos mostrando? Que por esse processo que é paulatino, que é sequencial e que vai ocorrendo aos poucos, nós, como almas, vamos aprendendo aquilo que Jesus nos deixou no Evangelho, aprendendo a perdoar, aprendendo a ter a paciência, aprendendo a ter uma compreensão, uma empatia pelo sofrimento, por uma pessoa que está passando por um sofrimento, uma dificuldade, nós procurarmos compreender, o trabalho de nós aprendermos a tolerar quem pensa totalmente diferente da forma que nós pensamos, que isso é um trabalho que ocorre lentamente, mas que é uma evolução. E o que ele está nos dizendo é que quando nós ampliamos o nosso conhecimento, começamos a compreender melhor a vida, o objetivo da vida, que não é um objetivo só de coisas materiais, mas que a vida para nós como espíritos tem objetivos que são mais profundos, de longo alcance. Nós visamos a um progresso que abrange várias vidas e não uma única existência. Então, se amplia o nosso entendimento, é isso que ele está nos mostrando. Nós vamos amadurecendo como almas,
nós vamos compreendendo de forma mais profunda o funcionamento da vida e o objetivo desta encarnação, que é dar mais passos no nosso progresso espiritual, conquistarmos mais progresso. E aí é isso que ele quer dizer, que se cessam as rogativas ruidosas, choramingações, acalmam-se os desejos tumultuários e que nós vamos atingindo um outro estado de maior maturidade espiritual. E aí ele diz que converte-se a oração em trabalho edificante. Essa frase, converte-se a oração em trabalho edificante, ela remete ao próprio Jesus. Jesus trabalhava a cada dia em prol do próximo. Jesus, nós não podemos imaginar Jesus parado sem fazer nada. Ele a todo momento estava em grande atividade, junto com os apóstolos, ensinando, respondendo dúvidas que as pessoas vinham trazer para ele, curando pessoas. Ele esteve em plena atividade constante. Então é isso que Emmanuel está dizendo, que a oração ela passa a ser um trabalho, uma atividade nossa, que a nossa vida prática do dia a dia se torna uma grande oração. Na medida em que nós já temos um aprendizado, uma evolução um pouco maior, uma compreensão um pouco maior das coisas, e que a cada dia da nossa vida nós praticamos uma ação de dar uma palavra de consolo, uma palavra de alento para alguém que está, de repente, desesperado. Nós praticamos uma caridade de compreender alguém que muitas vezes nos agride, nos faz alguma coisa que nós não gostamos, mas que nós praticamos aquela tolerância de compreender que aquela pessoa ainda não está num estágio de compreender certas coisas. E como Jesus ensinou, nós podemos orar por aquela pessoa. Então, a vida vai se tornando uma verdadeira oração, onde nós vamos tolerando, onde nós vamos ajudando, onde nós vamos contribuindo de alguma forma com aqueles que estão ao nosso redor, da forma como nós podemos. E é isso para nós remete de forma muito clara a Jesus, que esteve nessa plena atividade e que não se pode imaginar Jesus parado. E aí eu gostaria de ilustrar citando um trecho do Evangelho segundo Mateus. É o capítulo 5 de Mateus, no item 17, que diz o seguinte: após curar um doente num sábado e ser questionado pelos fariseus, então é aquela tradição da religião judaica, da época de Jesus, como atualmente também, em que a religião judaica ela diz que no sábado é um dia em que nós não podemos ter nenhuma atividade e as pessoas que seguem a religião judaica no sábado não pode trabalhar, não pode fazer nenhuma atividade. E os fariseus aqui que estão questionando Jesus, os fariseus seriam aqueles seguidores radicais ao pé da letra dos ensinamentos. E como Jesus fez a cura de uma pessoa que, doente, pedia, precisava de uma ajuda, pedia a Jesus, Jesus então vai e faz a cura daquela pessoa, esses fariseus, que são os religiosos radicais, que se agarram só ao pé da letra, questionam Jesus dizendo, mas sábado, pela lei religiosa, sábado não pode fazer atividade, como que você curou uma pessoa? E aí Jesus então responde: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, mostrando que realmente, inclusive de acordo com o Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec, onde são trabalhadas as leis divinas, são explicadas as leis divinas na parte terceira do Livro dos Espíritos, o trabalho é uma das leis divinas. E aqui Jesus diz: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho,
mostrando que essa atividade é que é a fonte da onde nós retiramos progresso, da onde nós retiramos cada vez mais aprendizado e onde nós vamos procurando pôr em prática aquilo que nós vamos aprendendo pelos nossos estudos do Evangelho, pelos estudos da doutrina espírita, vamos nos esclarecendo e vamos procurando pôr em prática. Essa atividade é aquilo onde nós conseguimos colocar em prática e efetivamente daí realizar o progresso, que é o objetivo da alma. A alma encarna nesse mundo físico com o objetivo de buscar progresso, de buscar oportunidades de pôr em prática aquilo que ela vem aprendendo. E colocando em prática, ela consolida, ela realiza efetivamente o seu progresso como alma imortal. Isso dentro das leis divinas que a doutrina espírita trabalha, estuda e nos esclarece a respeito do funcionamento das leis divinas, por exemplo, como eu disse, no livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde isso é bastante abordado. E aí, continuando então, Emmanuel nos diz, no número 14, o discípulo nada reclama. Então, ele está se referindo a esse estágio em que esse que ele chama discípulo, que na verdade somos todos nós somos discípulos de Jesus, todos nós estamos buscando estudar o Evangelho, compreender os ensinamentos de Jesus, para conseguir colocar em prática na vivência real do dia a dia esses ensinamentos. Então, Emmanuel diz: o discípulo nada reclama. Esse discípulo que já atingiu um grau de maturidade um pouco maior, um grau de esclarecimento e compreensão dos ensinamentos espirituais, da essência espiritual dos ensinamentos de Jesus. Esse espírito nada, esse discípulo nada tem a reclamar. Como Jesus, nós não vemos Jesus reclamando, resmungando no dia a dia, que é algo que não faz sentido para um espírito de altíssima evolução. Então, o Emmanuel continua. E o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade, todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. E é isso que acontece com todos nós que estamos buscando estudar, aprender com a doutrina espírita, com o Evangelho, nós vamos nos modificando, porque a nossa visão do mundo ela se amplia, deixa de ser um mundo simplesmente ali de matéria, um mundo de competição no dia a dia, só competição, competição, que é o que o mundo material nos propõe no dia a dia. Nós vamos tendo uma ampliação da nossa visão de mundo, da nossa visão da vida, compreendendo que existem aspectos materiais e que a vida material exige sim que nós trabalhemos, que nós estudemos, etc. São as coisas da vida material, mas nós temos uma ampliação do nosso entendimento, percebendo que nós somos almas. E se nós somos almas imortais, existem aspectos espirituais, são aspectos para a eternidade toda, que são coisas que nós também temos que buscar o aprendizado do bem, do amor, do perdão, são outros elementos que são elementos espirituais, fazem parte. Então, essa ampliação da nossa compreensão é que vai alijando do pensamento, ou seja, tirando do nosso pensamento aqueles objetivos puramente inferiores, aqueles objetivos puramente mais infantis, só de coisas puramente materiais, uma vez que nós compreendemos que as coisas materiais, elas se acabam. Tudo que é matéria acaba enferrujando com o tempo, deteriorando, se desgastando. A matéria, ela se desgasta, ela se dissolve, porque é algo passageiro que acaba depois de algum tempo. Enquanto que as coisas que se referem às coisas da alma, as coisas espirituais,
os ensinamentos de Jesus voltados para o nosso progresso espiritual, esses são para toda a eternidade, que é quando Jesus, naquela passagem, diz que nós não devemos procurar ajuntar coisas na terra, onde a traça, o caruncho corroem e os ladrões arrombam e roubam. Jesus nos diz: nós devemos procurar ajuntar tesouros no céu, porque lá não há esse problema da traça, do caruncho, e lá no céu os ladrões não arrombam e não roubam esse nosso tesouro, né? E Jesus também nos diz numa outra passagem que ali onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, que esse ensinamento de Emmanuel nos diz para que nós procuremos direcionar um pouco mais a nossa busca das coisas como busca de aprendizado e de evolução espiritual, porque toda essa evolução espiritual, ela é eterna, ela jamais será dissolvida, jamais nenhuma traça poderá roer, nenhum caruncho poderá estragar, porque são coisas para a eternidade. E ele, então, termina dizendo no item 15: o coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E aqui Emmanuel colocou um sinalzinho entre parênteses que significa que essa frase é do Evangelho. Jesus diz no Evangelho: levanta-te e segue-me. E ele se ergueu e seguiu. Então, são passagens em que Jesus chama pelos apóstolos e eles o seguem. Por exemplo, a passagem em que Mateus estava na coletoria de impostos, onde ele trabalhava, e Jesus chega e diz para Mateus o seguir. E Mateus abandona a coletoria de impostos e passa a seguir a Jesus. Quando Jesus também diz para Pedro, para que Pedro o siga, e dizendo para Pedro que ele é um pescador de peixes, mas que seguindo a Jesus ele se tornará um pescador de homens, né? A gente pode até entender um pescador de almas. E Pedro então segue a Jesus. É algo que é um chamado, né? Um chamado que ecoa para todos nós, no sentido de nós podermos compreender que existem as coisas físicas, sim, nós estamos aqui na vida física, sim, que implica nós termos que trabalhar, nós termos que ter o lar, etc., cuidar da família, tudo isso faz parte da vida física, mas entendermos que há a vida espiritual, que ela é eterna. As coisas da matéria se acabam e as coisas do espírito são eternas. Então, esse é basicamente o sentido que Emmanuel está dando para essa lição, onde ele aborda a oração. E que eu recomendo bastante a todos a leitura do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trabalhar bastante com a oração e nos ensinando uma série de coisas a respeito da oração, que tem um aprendizado muito grande que nós podemos retirar da leitura desse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, estamos terminando. Eu gostaria só de agradecer aqui a oportunidade que está sendo dada pelo Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, desse trabalho que está sendo feito com a divulgação do Caminho, Verdade e Vida, a divulgação da doutrina espírita. Fico muito grato pela oportunidade e peço a todos que nos ajudem curtindo esse vídeo, que nos ajudem compartilhando as redes sociais do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo com seus amigos, com seus familiares, de forma que esse trabalho possa cada vez alcançar um maior número de pessoas e se expandir na divulgação da doutrina espírita. Eu agradeço a oportunidade.
o amparo dos bons espíritos